Terapias: psicólogo versus psicanalista. Uma comparação abrangente no tratamento da depressão. Embora ambas dedicadas à saúde mental, abordam o tratamento de transtornos como a depressão a partir de perspectivas teóricas e metodológicas diferentes. Para que um indivíduo tome uma decisão informada sobre qual profissional procurar, seja um psicólogo ou um psicanalista, é fundamental compreender as diferenças na formação, nas abordagens terapêuticas e no que esperar em termos de tratamento. Este artigo explora essas distinções, fornecendo uma visão detalhada sobre as características de cada abordagem e suas aplicações no tratamento da depressão. Formação: psicólogo e psicanalista. Psicólogo: um profissional regulamentado. O psicólogo é um profissional formado em psicologia, cuja formação acadêmica é regulamentada e envolve um curso universitário com duração de 5 anos no Brasil. Durante o curso, o aluno aprende sobre diversas teorias psicológicas, métodos de diagnóstico e intervenção terapêutica, psicopatologia e técnicas de avaliação psicológica. Além disso, o psicólogo pode escolher se especializar em áreas diversas, como psicologia clínica, organizacional, escolar, hospitalar ou jurídica. Para exercer a profissão, o psicólogo deve se registrar no Conselho Regional de Psicologia, CRP, que assegura que o profissional siga as normas éticas e científicas da profissão. Após a graduação, muitos psicólogos optam por realizar especializações ou cursos de pós-graduação em abordagens específicas, como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, psicologia humanista ou psicoterapia psicodinâmica. Psicanalista: um percurso pessoal e teórico. A formação do psicanalista, por outro lado, é menos formalizada e regulamentada. Embora muitos psicanalistas tenham formação em psicologia ou medicina, isso não é um pré-requisito obrigatório. A psicanálise é um campo que depende fortemente do estudo teórico das obras de Sigmund Freud e de outros teóricos que expandiram a psicanálise, como Melanie Klein, Donald Winnicott e Jacques Lacan. A formação psicanalítica consiste em 3 pilares: o estudo teórico, a análise pessoal, na qual o candidato a psicanalista passa por sua própria análise, e a supervisão clínica, que envolve o atendimento de pacientes sob supervisão de um analista experiente. Sociedades psicanalíticas, como a Sociedade Brasileira de Psicanálise, oferecem programas de formação que seguem essas diretrizes, mas não há um órgão governamental que regule a prática da psicanálise no Brasil. O método psicanalítico baseia-se em técnicas como associação livre. O paciente é incentivado a dizer tudo o que lhe vem à mente, sem censura. A partir dessas falas, o psicanalista busca interpretar o material inconsciente que emerge. Análise dos sonhos. Freud considerava os sonhos como a via régia para o inconsciente. Na psicanálise, os sonhos são interpretados como expressões simbólicas dos desejos e conflitos inconscientes. Transferência e contra-transferência. Durante o tratamento, o paciente inevitavelmente transfere para o analista sentimentos inconscientes que originam-se de suas relações anteriores. Transferência. O analista, por sua vez, precisa estar atento às suas próprias reações. Contra-transferência, para não interferir na análise. Diversas linhas de tratamento na psicanálise. A psicanálise, ao longo de sua história, se desenvolveu em várias escolas e linhas de pensamento. Cada uma delas traz suas próprias ênfases e métodos de abordagem do tratamento, mas todas compartilham o compromisso com a exploração do inconsciente e o manejo ético dessa dimensão do sujeito. Algumas das principais abordagens. 1. Psicanálise freudiana clássica. A linha freudiana é o ponto de partida da psicanálise. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, acreditava que os sintomas neuróticos são a expressão de conflitos inconscientes reprimidos.
O tratamento psicanalítico clássico busca trazer esses conflitos à consciência através da associação livre, onde o paciente é incentivado a falar tudo o que lhe vem à mente sem censura. Na abordagem freudiana, a interpretação dos sonhos, dos atos falhos e dos lapsos de linguagem são fundamentais. O analista age como um facilitador que ajuda o paciente a tornar consciente o que está reprimido, permitindo que o sujeito lide com seus desejos, traumas e ansiedades de forma mais consciente e integrada. Do ponto de vista ético, a neutralidade do analista é crucial. Ele deve evitar transferir seus próprios desejos ou valores para o paciente, respeitando a autonomia do sujeito em sua busca por autoconhecimento. 2. Psicanálise lacaniana. Jacques Lacan, um dos mais influentes psicanalistas após Freud, propôs uma revisão da teoria freudiana, trazendo uma ênfase maior à linguagem e ao simbolismo. Para Lacan, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e o tratamento psicanalítico é visto como um processo de decifração dos significantes que marcam a vida do sujeito. A clínica lacaniana se diferencia por sua abordagem mais direta e, muitas vezes, mais enigmática. Lacan propõe que o analista não deve se posicionar como um sujeito suposto saber, ou seja, alguém que detém todas as respostas para o paciente. O analista lacaniano deve se abster de oferecer interpretações imediatas e permitir que o próprio paciente encontre o caminho para o entendimento de seus próprios sintomas. Do ponto de vista ético, a postura lacaniana exige uma escuta atenta e uma posição de não saber, para evitar que o analista imponha suas próprias significações ao paciente. Isso se alinha com o conceito lacaniano de que o desejo do analista não deve se sobrepor ao desejo do paciente. 3. Psicanálise winnicottiana. Donald Winnicott, um dos mais renomados psicanalistas do século XX, focou suas pesquisas no desenvolvimento emocional e nas relações primárias da infância. Sua teoria enfatiza a importância do ambiente e das relações iniciais entre o bebê e a mãe ou figura materna, sugerindo que o desenvolvimento saudável depende de um ambiente suficientemente bom. Na prática clínica, Winnicott introduz o conceito de holding, que se refere à capacidade do analista de fornecer um espaço seguro e acolhedor, onde o paciente possa explorar suas angústias e regressões. O analista atua como uma figura que sustenta o paciente em sua fragilidade, especialmente em casos de traumas precoces. Eticamente, a abordagem winnicottiana exige do analista uma sensibilidade especial ao sofrimento do paciente, proporcionando um ambiente terapêutico que não só escuta, mas também sustenta emocionalmente o sujeito. 4. Psicanálise relacional. A psicanálise relacional é uma das vertentes mais recentes, desenvolvida a partir da década de 1980. Essa abordagem se baseia na ideia de que a psique humana é formada e continuamente moldada pelas relações interpessoais. A ênfase está na intersubjetividade, ou seja, na relação dinâmica entre analista e paciente. Nesta abordagem, o analista não é visto como um observador neutro e distante, mas como um participante ativo na relação terapêutica. A ética aqui se manifesta na transparência e na honestidade do analista em relação aos sentimentos e reações que surgem durante a análise. O foco é na cocriação do processo analítico, onde o paciente e o analista trabalham juntos para compreender os padrões de relacionamento que moldam a psique do sujeito. A ética relacional exige uma escuta profunda e uma disposição para se envolver de forma genuína, evitando o distanciamento excessivo que poderia prejudicar a relação terapêutica. 5. Psicanálise existencial.
A psicanálise existencial combina elementos da psicanálise com a filosofia existencial, colocando o foco na experiência humana e na busca de sentido diante da existência. Essa linha de tratamento reconhece o sofrimento psíquico como parte da condição humana e busca ajudar o paciente a encontrar significado em suas experiências. Os analistas dessa vertente muitas vezes trabalham com questões relacionadas à angústia existencial, liberdade, escolha e responsabilidade. A abordagem é menos interpretativa e mais orientada ao diálogo, incentivando o paciente a se engajar em uma reflexão profunda sobre sua vida e suas escolhas. A ética na psicanálise existencial envolve o respeito pela singularidade do paciente, pela sua liberdade e pela sua capacidade de tomar decisões sobre a própria vida. O analista deve ser um facilitador que ajuda o paciente a enfrentar as angústias da existência sem impor soluções ou respostas prontas. Histórico e desenvolvimento de cada abordagem. Psicologia. De Wundt à terapia cognitivo-comportamental. A psicologia moderna começou com a separação da filosofia no final do século XIX, quando Wilhelm Wundt fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental. Ao longo do tempo, diversas escolas teóricas emergiram, como o behaviorismo de John Watson e B.F. Skinner, o humanismo de Carl Rogers e Abraham Maslow, e as abordagens cognitivo-comportamentais de Albert Ellis e Aaron Beck. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, se tornou uma das abordagens mais amplamente usadas e eficazes no tratamento da depressão, oferecendo uma intervenção estruturada focada em modificar padrões de pensamento e comportamento disfuncionais. Psicanálise. De Freud a Lacan. A psicanálise foi desenvolvida no final do século XIX por Sigmund Freud, que introduziu conceitos como o inconsciente, a repressão e os mecanismos de defesa. Ao longo do século XX, a psicanálise passou por diversas reformulações, com contribuições significativas de teóricos como Melanie Klein, que introduziu a teoria das relações objetais, e Jacques Lacan, que reinterpretou a obra freudiana com uma ênfase linguística e filosófica. Abordagem terapêutica. Psicólogo e psicanalista em ação. Psicólogo. Diversidade de abordagens terapêuticas. As linhas de tratamento que podem ser usadas por psicólogos são vastas e diversificadas, cada uma embasada em diferentes teorias e métodos de intervenção que visam auxiliar o paciente a lidar com suas questões psicológicas. A escolha de qual abordagem seguir depende de diversos fatores, incluindo a formação do profissional, as necessidades do paciente, a natureza dos sintomas e as metas terapêuticas. Vamos explorar algumas das abordagens mais amplamente utilizadas e conhecidas na psicologia, com uma análise profunda de cada uma delas, suas filosofias subjacentes e aplicações específicas, especialmente no contexto da depressão. 1. Terapia cognitivo-comportamental, TCC. Filosofia e base teórica. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma das abordagens mais estudadas e amplamente usadas no tratamento da depressão e outros transtornos. Desenvolvida a partir das ideias de Aaron Beck, nos anos 1960. A TCC baseia-se na premissa de que nossos pensamentos, emoções e comportamentos estão interligados e que distorções cognitivas ou padrões de pensamento disfuncionais são responsáveis por emoções negativas e comportamentos problemáticos. A TCC tem um foco particular em ajudar o paciente a identificar e modificar esses pensamentos distorcidos e substituí-los por padrões de pensamento mais saudáveis e realistas. Ela se diferencia de outras abordagens mais longas e exploratórias, como a psicanálise, por ser mais estruturada, orientada para metas e de curto prazo. Aplicação no tratamento da depressão.
Na depressão, a TCC se concentra em ajudar o paciente a reconhecer pensamentos automáticos negativos, como "eu nunca faço nada certo" ou "ninguém gosta de mim", que perpetuam o estado depressivo. Através de técnicas como reestruturação cognitiva, os psicólogos ensinam os pacientes a desafiar e modificar esses pensamentos. Além disso, a TCC trabalha com a ativação comportamental, incentivando o paciente a engajar-se novamente em atividades que anteriormente traziam prazer, combatendo o isolamento e a inércia, 2 sintomas comuns na depressão. A TCC é eficaz porque oferece ao paciente ferramentas práticas para lidar com seus sintomas depressivos no presente, ajudando-o a mudar não apenas como pensa, mas também como age em seu cotidiano. Estudos mostram que a TCC pode ser tão eficaz quanto medicamentos antidepressivos em muitos casos de depressão moderada, e ela é frequentemente combinada com tratamentos farmacológicos em casos mais graves. Crítica e limitações. Embora a TCC seja amplamente reconhecida por sua eficácia, especialmente no tratamento de depressão leve a moderada, algumas críticas a ela apontam que, por ser focada na solução de problemas e no aqui e agora, ela pode não abordar de forma profunda questões subjacentes e conflitos emocionais de longa data. Além disso, pacientes com tendências mais introspectivas ou aqueles que buscam um entendimento mais profundo de suas experiências internas podem achar a TCC superficial. 2. Terapia humanista, terapia centrada na pessoa. Filosofia e base teórica. A terapia humanista, também conhecida como terapia centrada na pessoa, foi desenvolvida por Carl Rogers nos anos 50 e se fundamenta em uma visão positiva da natureza humana. Para a abordagem humanista, cada pessoa tem dentro de si o potencial para crescimento e autossuperação, e o papel do terapeuta é criar um ambiente onde o paciente possa acessar esse potencial. A ênfase está na criação de um ambiente terapêutico de empatia, autenticidade e aceitação incondicional por parte do terapeuta. O objetivo da terapia humanista não é resolver problemas específicos ou eliminar sintomas, mas sim promover o autoconhecimento e a autorrealização do paciente, permitindo que ele compreenda suas emoções e experiências de uma forma mais clara e positiva. Aplicação no tratamento da depressão. No contexto da depressão, a terapia humanista oferece um espaço seguro para que o paciente explore suas emoções sem medo de julgamento. Muitas vezes, a depressão pode estar ligada a sentimentos de inadequação, rejeição ou fracasso. Através da aceitação incondicional oferecida pelo terapeuta, o paciente é encorajado a olhar para si mesmo com mais compaixão e a desenvolver um maior senso de valor próprio. A abordagem humanista acredita que a depressão muitas vezes decorre de uma desconexão com o eu verdadeiro e com as necessidades emocionais mais profundas. Ao facilitar um ambiente de autocompreensão e aceitação, a terapia humanista pode ajudar o paciente a encontrar um sentido de vida que seja autêntico e significativo, e não baseado nas expectativas externas. Crítica e limitações. Por ser menos estruturada e focada no desenvolvimento pessoal a longo prazo, a terapia humanista pode não ser eficaz para pacientes que buscam um alívio rápido de sintomas, como é o caso de muitas pessoas com depressão severa. Além disso, alguns críticos argumentam que a abordagem humanista, ao enfatizar o potencial de crescimento interno, pode desconsiderar fatores biológicos ou sociais que contribuem para o quadro depressivo. 3. Terapia psicodinâmica. Filosofia e base teórica. A terapia psicodinâmica deriva diretamente da teoria psicanalítica de Freud, mas evoluiu para ser uma forma mais acessível e de curto prazo em relação à psicanálise tradicional.
A premissa central da terapia psicodinâmica é que os conflitos inconscientes originados na infância e nas primeiras relações são os responsáveis pelos sintomas emocionais e comportamentais que surgem na vida adulta. Ao longo das sessões, o terapeuta psicodinâmico ajuda o paciente a explorar e compreender esses conflitos inconscientes, focando em como eles influenciam os relacionamentos e os comportamentos atuais. A terapia se baseia muito na ideia de transferência, onde o paciente projeta no terapeuta sentimentos e experiências de figuras importantes do seu passado. Aplicação no tratamento da depressão. No tratamento da depressão, a terapia psicodinâmica busca compreender as causas subjacentes do sofrimento do paciente, geralmente ligadas a relacionamentos passados ou traumas emocionais não resolvidos. Por exemplo, um paciente que sofre de depressão pode estar lidando com sentimentos de abandono ou rejeição que foram reprimidos por muitos anos e agora se manifestam sob a forma de sintomas depressivos. Através da exploração dessas questões emocionais, o paciente pode ganhar uma compreensão mais profunda de sua dor e, eventualmente, liberar-se de padrões de comportamento autodestrutivos. Embora os benefícios da terapia psicodinâmica possam levar mais tempo para se manifestar, ela é indicada para pacientes que desejam entender o porquê de seus sintomas, e não apenas tratá-los de forma superficial. Crítica e limitações. Uma das críticas à terapia psicodinâmica é que ela pode ser demorada e intensiva, o que não a torna ideal para todos os pacientes, especialmente aqueles que estão buscando soluções rápidas para seus problemas. Além disso, a ênfase nos conflitos inconscientes pode ser difícil para alguns pacientes aceitarem, especialmente se eles estiverem mais focados em aspectos concretos e práticos de sua vida cotidiana. 4. Terapia comportamental, dialética, DBT. Filosofia e base, teórica. A terapia comportamental dialética, DBT, foi desenvolvida por Marsha Linehan inicialmente para o tratamento de pessoas com transtorno de personalidade borderline, mas suas aplicações foram estendidas para o tratamento da depressão crônica e outras condições. A DBT combina técnicas da TCC com estratégias de aceitação e regulação emocional, focando no equilíbrio entre aceitação e mudança. A DBT ensina habilidades de regulação emocional, tolerância ao estresse, atenção plena, mindfulness e eficácia interpessoal. A abordagem dialética refere-se ao processo de encontrar um equilíbrio entre opostos. Por exemplo, aceitar a realidade atual enquanto trabalha para mudá-la. Aplicação no tratamento da depressão. Para pacientes com depressão, especialmente aqueles que experimentam uma grande quantidade de emoções intensas ou apresentam um padrão de comportamento autodestrutivo, a DBT pode ser muito eficaz. Ela ajuda os pacientes a reconhecer e regular suas emoções de maneira mais eficaz, a tolerar o desconforto emocional. A DBT também introduz a prática de mindfulness, que ensina os pacientes a se concentrarem no momento presente, reduzindo ruminizações e preocupações sobre o passado ou o futuro, um aspecto que frequentemente exacerba a depressão. Crítica e limitações. Uma das limitações da DBT é que ela exige um compromisso intensivo por parte do paciente, com sessões regulares e o uso de habilidades aprendidas diariamente. Além disso, a DBT pode não ser a abordagem mais apropriada para casos de depressão leve, onde outras terapias menos estruturadas e intensivas poderiam ser mais adequadas. Psicanalista. Investigação do inconsciente. O trabalho do psicanalista se concentra na exploração do inconsciente, buscando revelar os desejos, medos e conflitos reprimidos que podem estar na origem dos sintomas depressivos. A técnica central da psicanálise é a associação livre, onde o paciente fala o que vem à mente, sem censura, permitindo que o inconsciente se manifeste.
Outros elementos incluem a análise de sonhos, que são considerados vias de acesso privilegiadas ao inconsciente, e a exploração dos fenômenos de transferência e contratransferência, onde o paciente projeta no analista sentimentos e emoções originários de suas relações passadas. Regulamentação e ética. Psicologia. Uma profissão regulamentada. A prática da psicologia é regulamentada no Brasil pelo Conselho Federal de Psicologia, CFP, e pelos Conselhos Regionais de Psicologia, CRPs, que asseguram que os psicólogos sigam rigorosos códigos de ética. Entre as normas, destaca-se a necessidade de confidencialidade, respeito à autonomia do paciente e atuação baseada em evidências científicas. Psicanálise. Autorregulação e normas éticas. Embora não seja regulamentada por um conselho oficial, a prática psicanalítica é sujeita a normas éticas estabelecidas pelas sociedades psicanalíticas, que monitoram a formação e a prática dos psicanalistas. Essas normas são rigorosas, exigindo que o psicanalista passe por supervisão constante e continue sua análise pessoal mesmo após estar formado. Integração com psiquiatria e neurociência no tratamento da depressão. No tratamento de depressão severa ou resistente ao tratamento, uma abordagem integrada que envolva psiquiatras, psicólogos e psicanalistas pode ser essencial. A depressão, particularmente em seus casos mais graves, pode ter uma base neurobiológica significativa, o que justifica a utilização de antidepressivos e outras intervenções biológicas, como a estimulação magnética transcraniana, EMT, ou terapia eletroconvulsiva, ECT. Psicoterapia online. Psicólogos e psicanalistas no mundo digital. Nos últimos anos, a psicoterapia online tornou-se uma alternativa acessível e viável para muitos pacientes, especialmente após a pandemia de Covid-19. Tanto psicólogos quanto psicanalistas têm adaptado suas práticas ao formato digital. A terapia online pode apresentar benefícios como maior flexibilidade e acessibilidade, mas também traz desafios, como a manutenção da privacidade e o estabelecimento de uma conexão terapêutica significativa em um ambiente virtual. Expectativas no tratamento da depressão. É importante que os pacientes tenham expectativas realistas sobre o tratamento da depressão. Na terapia cognitivo-comportamental, os resultados podem ser observados em questão de semanas ou meses, dependendo da gravidade dos sintomas. Já na psicanálise, o processo é mais longo e pode durar anos, pois busca uma reestruturação psíquica profunda. Ambas as abordagens podem ser eficazes, mas o paciente deve estar ciente de que a depressão, especialmente em casos crônicos, exige um compromisso de longo prazo com o tratamento, prevenção e promoção da saúde mental. Além do tratamento, tanto psicólogos quanto psicanalistas desempenham papéis importantes na prevenção da depressão e na promoção da saúde mental. Psicólogos podem atuar em escolas, empresas e hospitais, implementando programas de prevenção ao estresse e à depressão. Já psicanalistas, ao ajudarem indivíduos a se conhecerem mais profundamente, podem prevenir que conflitos inconscientes gerem sintomas graves. Enfim, psicólogo, psicanalista, ou ambos? A escolha de um psicólogo ou um psicanalista depende das necessidades do paciente, da gravidade da depressão e de suas preferências em relação ao tipo de tratamento. Para aqueles que buscam um alívio mais rápido dos sintomas, a terapia cognitivo-comportamental pode ser uma boa escolha, enquanto a psicanálise pode ser mais indicada para aqueles que desejam uma investigação mais profunda e de longo prazo de suas questões inconscientes. O mais importante é que o paciente se sinta acolhido e compreendido, seja por um psicólogo ou psicanalista.